Agora sim, agora tá gravando. Pronto. Então, massa de A 3 kg, massa de B 1 kg, ok? Então, como eu ia dizendo, quando eu considero esse fio ideal, eu estou considerando que ele não vai ter atrito entre, não vou ter atrito entre ele e a polia, e a massa dele também em relação à massa dos blocos vai ser desprezível, tá certo? Quando você entra lá no ensino superior, você vai pagar alguma disciplina de física que envolve, no caso, mecânica, que seria física 1. Então lá a gente tem problemas em que esse fio ele vai ter massa, tá certo? E o movimento dele, aqui passando por dentro da polia, vai interferir no movimento dos blocos. Aqui no ensino médio não tem esse problema, então é tranquilo. Então ele diz que o fio é ideal, tem massa desprezível e não apresenta atrito entre o fio e a polia. No plano de apoio do bloco A, não há atrito, ou seja, não há atrito também entre o bloco A e essa superfície aqui. A DOT G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Com base nesses dados, qual será a intensidade da aceleração adquirida por eles? Pessoal, atentem para o seguinte: toda vez que eu tiver um sistema como esse, um bloquinho pequeno, pendurado, puxando um bloco grande, esse bloco grande ele desliza pelo fato de não haver atrito. Se houver atrito, que vai ser o nosso próximo conteúdo que a gente vai estudar, então aí já complica. A gente vai ter que ver se ele vai conseguir colocar esse corpo A em movimento ou não. Toda vez que falar que não há atrito, haverá sim movimento, tá bom? E esse movimento ele vai ser dado da seguinte maneira, ó. O bloquinho A ele vem, ó, eu vou ter o movimento para cá e esse bloquinho B ele desce para cá, tá bom? Então isso aqui é o movimento. No nosso caso, esse movimento ele vai ser acelerado. Então eu vou colocar aqui uma aceleração, ou seja, a aceleração do bloco A é para a direita e a aceleração do bloco B é para baixo. Perceba que lá na letra B ele vai pedir para calcular a tração no fio ideal. O que é que a gente vai ter que fazer aqui? Nós vamos ter que novamente é, desenhar as forças que atuam em cada bloco. Então vamos lá, sem preguiça, rápido. Vou desenhar aqui o bloco A. Ó. Opa, pronto. Vou desenhar aqui o bloco A. Isso aqui é o bloco A. E como é que vai funcionar aqui o bloco A? Perceba qual é a primeira força que a gente tem que desenhar mesmo, já que eu estou trabalhando com um bloco que possui massa que está sobre a superfície da Terra. Força peso. Pronto. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui a força peso. Vou colocar essa força peso aqui para baixo. Mas a gente percebe, pessoal, que esse bloco ele está apoiado sobre uma superfície aqui, ó. Se ele está apoiado sobre uma superfície, devido a ele possuir um peso, ele vai empurrar essa superfície para baixo. Logo, essa superfície empurra ele para cima. Procede? Como é o nome Sim. dessa Sim. força que vai atuar para cima? Força de reação normal. Pronto. Então eu vou ter aqui a força de reação normal. Aqui a gente já pode saber o seguinte: tem alguma condição para esse bloco ou afundar aqui ou flutuar? Não, Não. né? Se esse bloco ele não se movimenta na vertical, não há aceleração na vertical, isso significa dizer que na vertical a força resultante é nula. A força resultante ser nula significa dizer que essas duas forças elas são obrigadas a se anularem, tá bom? Então, na vertical, a força resultante é nula. Beleza, mas aí a gente percebe, pessoal, que esse bloco ele está aqui ó, preso a uma corda e essa corda ela é puxada pelo bloco B. Logo, essa corda puxa o bloco A. Toda vez que eu tenho uma força sendo exercida por uma corda, um cabo, alguma coisa que estica, como é o nome mesmo que eu dou a essa força?
Vocês sabem? Tração. Pronto, força de tração. Então eu vou ter uma força de tração aqui, ó, puxando esse bloquinho para cá, ó. Força de tração puxando esse bloquinho para cá. Tudo bem? O que é que nós vamos fazer agora? Já identifiquei todas as forças. A única força que vai produzir movimento, alteração no estado desse bloco, é na horizontal e é essa força de tração. Então, aplicando a segunda lei de Newton, como é mesmo a segunda lei de Newton? Opa, deixa eu tirar essa setinha. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Pronto, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu vou aplicar essa segunda lei de Newton para esse bloquinho. Então, quem é a força resultante que atua no meu bloco A? É só a força tração, porque normal e peso se anulam. Então, a única força que produz uma alteração no movimento é a tração. Então, eu vou colocar aqui, ó, tração é igual a massa. Massa de quem? Do bloco A, vezes a aceleração. Quando eu vou trabalhar com aceleração, pessoal, aí eu considero o conjunto dos dois blocos. Então, a aceleração do bloco A é a mesma do bloco B. Por quê? Porque esse fio ele não estica, esse cabo não estica. Então, então se esse bloco se movimentar 1 metro... Oh, meu Deus, atender o número da Clara essa hora é meu sonho. Então, ó, pessoal, se esse bloco andar 1 metro, esse bloco também anda 1 metro. Por quê? Porque esse cabo aqui, ó, que conecta os dois, ele não estica. Então, essa aceleração ela é compartilhada dos dois. Ok? Tudo bem? Só um segundo, deixa só eu resolver bem um probleminha aqui. Pronto. Vamos lá, continuando. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou para o bloco B, tá bom? Então vamos aqui para o bloquinho B. O bloquinho B é um pouco menor. Coloquei aqui o meu bloquinho B. Vamos lá novamente para as forças. Agora atenção, vamos lá. Bloquinho B. Primeira força que eu vou aplicar nele, eu vou desenhar sobre ele, né? Força peso. Força peso. Vou colocar aqui a minha força peso para baixo. Eu não vou ter nenhum corpo, né? Nós não vamos trabalhar com nenhum corpo que ele não tenha força peso, não. Agora, olhando, né, eu vou até colocar aqui, ó, peso de A naquele, normal de A, peso de B aqui. Agora, quando a gente olha para o bloco B, pessoal, ele não está encostado em nenhuma superfície. Se ele não está encostado em nenhuma superfície, que tipo de força não vai atuar nele de forma nenhuma? Se ele não está em contato com nenhuma superfície. Oi? A de reação normal. Pronto, então eu não tenho força de reação normal sobre ele. Então ele tem aqui uma força peso, só que veja que ele está pendurado a uma corda. Se ele está pendurado a uma corda, ele puxa essa corda e pela terceira lei de Newton a corda puxa ele. Então eu vou ter atuando sobre ele ali na vertical e para cima uma força aplicada por uma corda, né, que eu vou chamar de força de tração. Eu vou ter aqui a tração para cima. Perceba que na horizontal eu não vou ter nenhuma força atuando sobre ele. Ok? Não tenho força atuando sobre ele. Aí a gente sabe também, pessoal, que nesse caso aqui, a gente sabe que ele vai cair. Então a aceleração dele, eu vou desenhar aqui a aceleraçãozinha dele aqui de lado, ó. A aceleração dele vai ser para baixo. Tá bom? A aceleração dele vai ser para baixo. Se a aceleração dele é para baixo, se ele cai, quem é que é maior dessas duas? Força peso ou força de tração? A peso. Pronto. Então, aplicando a segunda lei de Newton aqui, quem é a força resultante?
É a soma vetorial dessas duas. Mas aí, Carol, ó, soma vetorial dessas duas. Como elas possuem sentidos opostos, mesma direção, porém sentidos opostos, elas vão se subtrair. E aí eu vou colocar uma menos a outra. Eu vou colocar primeiro a maior. Eu vou colocar aqui, ó, peso de B menos tração. Isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a massa de B, porque lá pela segunda lei de Newton, força resultante. Peso de B menos tração. É igual a quem? Massa, no caso, massa de quem? Do bloco B, porque a gente está trabalhando com o bloco B. Vezes a aceleração. Essa aceleração não é a aceleração de A e a aceleração de B, por quê? Porque elas compartilham da mesma aceleração. Feito isso, lembrando que isso aqui tudo eu faço para responder a letra A, você vai fazer o seguinte agora, vai fazer o quê? Eu vou chamar essa primeira aqui, ó, de equação 1, e essa segunda de equação 2, e aí a gente monta um sistema de equações, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, sisteminha de equações. Tração é igual a massa de A vezes aceleração e peso de B menos a tração é igual a massa de B vezes a aceleração. Vou passar aqui, ó, tracinho aqui embaixo. Vou somar. Veja que eu tenho, ó, tração menos tração. Vou cancelar. E aí eu vou sobrar aqui. Peso de B é igual... Opa, quem é que é igual aqui mesmo? Que aparece nos dois termos, que tem o mesmo valor? Aceleração. Pronto. Então eu vou colocar ela em evidência e vou somar as duas massas, ó. Massa de A mais a massa de B. Ou seja, para eu calcular a aceleração aqui, vou trazer para cá. Então vai ficar assim, ó. Aceleração é igual peso de B dividido por MA mais MB. Mas quem é mesmo o peso de B? Como é que eu calculo o peso de um corpo? Quem é que sabe aí? Como é que eu calculo o peso de um corpo? Massa vezes aceleração da gravidade. Pronto, então vai ser massa de B vezes aceleração da gravidade dividido pela massa de A mais a massa de B. Ok? Então a minha aceleração vai ser igual. Olha lá, massa de B, quem é? 1 vezes aceleração da gravidade aqui, ó, 10. Isso aqui dividido por quem é a massa de A? 3. Mais quem é a massa de B? 1. 1 vezes 10 é 10. Dividido para 3 mais 1, 4. 10 dividido para 4 vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ficou aqui meio espremidinho. Eu acho que vai dar aqui para a gente ver. Vai ser isso aqui, ó. Opa. Então a minha aceleração vai dar esse valor. Complicado? 2,5 metros por segundo ao quadrado. Mais ou menos. Mais ou menos. Depois Pronto. na prova. Ó, pessoal, vocês têm que entender o seguinte. Nesse caso aqui, a única força mesmo resultante que ia... Porque quando você olha um sistema desse, para você saber já de cara quem vai ser a força resultante, é simples. Você tem que ver, você considera isso aqui tudo sendo um sistema e você vê quem é que vai obrigar a colocar esse sistema em movimento. Quem obriga a colocar esse sistema em movimento é justamente o peso do bloquinho B, porque ele é quem vai puxar o bloco A para baixo. Tanto que se todos os dois estivessem aqui sobre a plataforma, né, tudo na horizontal, não haveria movimento. Então a força resultante seria ele. Então, ó, novamente, aceleração é força resultante dividido pela massa.
No caso, a massa do sistema, que no caso é quem? A massa de A mais a massa de B. É isso que a gente encontra aqui, ó, nessa parte aqui. Força resultante é o peso de B, massa do sistema. Tudo bem? Aí, no Vamos. caso, professor, Hum, quem aí tá comandando, digamos assim, o sistema é B, e aí eu só podia dividir pela massa dos dois, né? isso. Porque quem faz com que o sistema adquira uma aceleração é o Bzinho, porque ele está pendurado. Então é a força, né? A força peso do bloco B quem vai produzir esse movimento. Tá bom? É ele quem produz a aceleração no sistema. Assim como naquela questão ali anterior, aqui ó, como nessa questão, a força que produz a aceleração é esse F de A. Tanto que lá, ó, quando eu vou calcular aqui a aceleração, ó, aceleração F de A dividido por MA mais MB. Mas aí vocês devem perguntar, professor, e aí para que eu calculo, por que eu faço esse sistema? Né? Por que eu faço esse sistema? Eu faço esse sistema quando ele me pede a força de interação entre os blocos, que foi o caso dessa questão, quando ele me pede a força de tração que atua na corda, como é esse caso aqui que ele vai me pedir. Aí eu preciso do meu sisteminha para eu poder chegar nessa equação aqui, ó, e nessa daqui, tá bom? Então, para responder a letra B, isso aqui tudo é para a letra A, tá bom? Isso aqui tudo é para a letra A. Agora a gente vai aqui para a letra B. Para a letra B, ele quer saber qual é a tração no fio ideal. Então, como eu tenho duas equações, eu vou simplesmente ver qual das duas equações é mais fácil de eu trabalhar para eu encontrar a tração. E aí é claro que a equação 1 ela é bem mais simples, né? Porque eu digo que tração 1 é a massa de A vezes a aceleração. Então vamos usar aqui a equação 1, tração é igual a massa de A vezes a aceleração. Tração é igual a massa de A é quanto? 3. A aceleração 2,5. Isso aqui vai me dar 7,5 newtons, certo? 7,5 newtons, isso aí é a resposta da letra B. Dúvidas? De mim, não. Só uma pergunta. Na prova o senhor botou questão pra gente ter que resolver esse tipo de coisa? Botei sim, hein? A prova são 7 questões, 3 são de cálculo. São 4 conceituais envolvendo leis de Newton, principalmente, claro, principalmente, né? São 4 envolvendo leis de Newton. Justamente é para você identificar a qual lei de Newton a gente está se referindo, né? Questões desse tipo. As questões conceituais, elas são todas de Enem. Todas questões de Enem. Tá bom? Para a gente trabalhar Enem, a gente vai trabalhar questões de Enem os 3 anos. E não adianta você deixar para estudar para o Enem lá em outubro do terceiro ano. Se você estiver no terceiro ano, lá em outubro. Então, todos os conteúdos eu aconselho vocês a pesquisarem na internet provas anteriores do Enem. Os sites eles vão dar para vocês, pessoal. Tem site que ele lhe dá questões divididas por disciplinas e ainda por conteúdo. Então, por exemplo, nós estamos estudando aqui leis de Newton, né? Essa área aqui que a gente está estudando, lembrem, é a dinâmica. Então, você vai chegar lá na internet e você vai pesquisar assim, todas as questões de dinâmica que já caíram no Enem. Então, muitos sites eles vão lhe dar essas questões, tá certo? Já com o gabarito. O gabarito que eu digo é só a resposta. A resolução, você consegue a resolução de questões no YouTube, mas o interessante é que você procure tentar responder a questão e caso você não consiga, aí sim, você vai atrás no YouTube e
ver a resolução, tá bom? Não gostou, achou complicada, procura outro professor e assiste outra resolução, porque no YouTube é o que não falta, são professores hoje em dia de Professor, todas as áreas, tá bom? desculpa ele cortar, mas tem um canal, né, no YouTube, não sei se algumas pessoas conhecem, não sei se o senhor conhece também, que é Física 2.0, o nome do canal. Lá Conheço. o professor Davi, ele explica bem essas três leis. Eu só não Uhum. tinha pegado mesmo essa fórmula que eu comentei com o senhor, mas ele explica super bem. Depois, Pronto. se o pessoal quiser, eu posso até compartilhar os vídeos dele. Pronto. Tem Física 2.0, tem Física Interativa, tem o professor Douglas Gomes, tem Física. Me esqueci agora, rapaz, Chama o Físico, o nome do canal, muito bom também. É esqueci agora o nome do professor, rapaz. Eu, eu uso o material dele direto. Ele tem um arquivo com todas as questões separadas por conteúdo. Esqueci agora o nome do professor. Mas tem vários canais, tá certo? Muitos canais mesmo de todas as disciplinas. Biologia tem o Jubilu, tem outro cara, tem o Kennedy. Então tem muitos professores mesmo de praticamente todas as áreas que você pode pensar, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A EP24 era a última questão lá da nossa lista de exercícios do livro didático. E ela trata aí de uma associação de polias. Então lembrem, toda vez que a gente for trabalhar com associação de polias é o seguinte, eu vou aplicar uma força-tração e essa força-tração, o intuito dela é equilibrar o peso de um corpo, tá certo? O intuito dela é equilibrar o peso de um corpo. No caso aqui, ó, eu vou ter aqui o quê? Eu vou ter o peso desse bloquinho aqui, ó, puxando ele para baixo. E aí eu vou aplicar uma força-tração aqui nessa corda, ó. A menina aqui no caso. Essa força-tração, ela vai ser igual ao peso desse corpo, né? Dividido por 2, elevado a N, onde esse N é o número de polias móveis. Então, a equação que a gente precisa trabalhar é simplesmente essa. Tudo bem? Lembrando, N é o número de polias móveis. Então, é bem simples. Uma moça mantém uma caixa em equilíbrio. Como ele está dizendo aqui que ela mantém essa caixa em equilíbrio, essa minha tração aqui, ela tem que ser igual a essa equação aqui. Peso dividido por 2 elevado a N. Se eu aplicar uma tração maior, o bloco sobe acelerado. Se eu aplicar uma tração menor do que isso aqui, o bloco desce acelerado. Tá bom? Simples assim. Então, nesse caso aqui, eu não tenho uma aceleração. Então, ele me dá aqui ó, que o peso da caixa ela é de 300 newton. Ora. Então, esse peso aqui ó, já é de 300 newton. Através do uso de uma associação de roldanas ideais, conforme me mostra a ilustração. Aí ele me pergunta aqui, ó, qual é a intensidade da força que ela exerce para manter o equilíbrio do sistema. Olhando para essa associação, ele já está me dizendo aqui o seguinte, ó, essa polia aqui é fixa e essa polia aqui é móvel. Então, esse meu N aqui vai ser apenas 1. Eu tenho apenas uma polia móvel. Então, essa minha equação vai ficar assim, ó. Isso aqui já é a resposta da letra A. Vai ficar peso, que é quanto? 300 newtons, dividido por 2 elevado a 1. Né? A gente aprende isso aqui lá no maternal, que 2 elevado a 1 é 1. E 300 dividido por 2 dá 150 newtons. Tá certo? Então, isso aí seria a resposta da letra A. Isso aí é o famoso ditado mamão com açúcar, essa questão. Tá bom? Doce, doce, doce. É como o senhor tinha dito lá na sala, quanto mais polias móveis, vai dividindo sempre a força que eu vou ter que exercer nelas pela metade, né? Isso, ela vai sendo... Cada polia faz a tração cair por 2. Certo? Cada polia faz a tração cair pela metade. Se eu tiver 2 polias, 2 ao quadrado, 4, então eu vou
a minha tração vai ser dividida, vai ser a quarta parte do peso. Se eu tiver lá 5 polias, então vai ser 2 elevado à quinta, e assim por diante, tá bom? De tal forma que, dependendo do número de polias, como eu disse lá para vocês, o Arquimedes ele conseguiu sozinho movimentar um navio, né, na areia de uma praia, tá certo? Então, vai depender aí apenas do número de polias, claro, também da resistência da corda, né? Porque a corda também vai precisar de uma determinada estrutura para suportar essa força. E a letra B é o seguinte, pessoal. Quanto sobe a caixa se a moça puxar 20 centímetros de corda para baixo? Então perceba o seguinte, ó. A moça, ela vai descer aqui a mão dela. E essa polia aqui, ela vai subir. Só que a corda, ela tá dobrada ao meio. Não é verdade? Ao meio não, mas vamos dizer, ela tá dobrada em 2 pedaços. Não é verdade? Ela não faz uma volta aqui, ó, pela polia. Então, se ela tá dada uma volta, toda vez que essa parte aqui tá reta, toda vez que ela descer aqui uma quantidade X, a poliazinha aqui só sobe a metade. Por quê? Porque metade sobe desse lado e a outra metade sobe daquele. Então, no caso aqui, ele está perguntando se subir 20 centímetros. Então, vai ser 20 dividido por 2, vai ser igual a 10 centímetros. Tá certo? Nesse caso aqui, ela só vai subir a metade. Professor, e se tivessem 2 polias aí? Bem, aí essa daqui ia subir a metade e a terceira polia aqui ia subir a metade da metade. Ou seja, ia subir 1/4 também. Ok? Iria seguir assim mais ou menos o mesmo raciocínio dessa equação aqui. Por quê? Porque a corda está dobrada. Tá bom? Deu para entender essa parte aí? Sim. Ok. Você pode até fazer um experimentozinho bem simples em casa. Como assim, professor? Pega uma corda, pega uma cordazinha, aí você amarra uma extremidade da corda, pega qualquer objeto que tem uma circunferência e aí você envolve essa corda aqui, nesse objeto. Aí você mede, tá bom? Você sobe, você puxa ela aqui e você vê quanto um determinado pedaço aqui sobe. E aí você vai ver que cada parte aqui, vai subir apenas a metade. Tá bom? Por quê? Porque a corda está dobrada. Ok? Beleza? Então vamos para as nossas 4 questões de Enem. Então vamos lá. Olha, pessoal, as questões que envolvem dinâmica, as questões de dinâmica no Enem, e que envolvem cálculo, eu só consegui aproveitar uma. Por quê? Só consegui aproveitar essa daqui, que é do Enem de 2019. Por quê? Porque as outras, elas envolvem força de atrito. E força de atrito é um conteúdo que a gente ainda não estudou. Então, a gente não consegue ainda trabalhar. Atrito de dinâmica, atrito é a parte que o Enem mais cobra. O Enem mais cobra o quê? Interpretação das leis de Newton e força de atrito. Tá bom? Então, na nossa volta aí presencial, a partir da semana que vem, então a gente vai ter que trabalhar ainda a força de atrito para a gente conseguir chegar lá em energia. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão é do Enem PPL de 2012 e diz o seguinte: em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário em que propunha a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica que acredita que o universo que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira de oeste para leste, coisas como nuvens e pássaros que não estão presas à Terra
pareceriam estar sempre sempre se movendo do leste para o oeste, juntamente com o Sol. Deixa eu ver aqui se vocês entenderam. A gente vê o Sol sempre nascendo no nascente, né, que é o leste, e se pondo no poente, que é o oeste. Então, a gente vê esse movimento devido à Terra girar do oeste para o leste. Então, para os aristotélicos, tudo que não está preso à superfície da Terra, como nuvens, pássaros, eles teriam que estar se movendo direto do mesmo jeito que a gente vê o Sol se movendo. Por quê? Porque para eles, como eles não estão presos à superfície da Terra, quando a Terra gira, eles teriam que estar, vamos dizer assim, imóveis, tá certo? Então, a Terra vai girando e eles ficariam ali parados. Como eles estariam parados, eles, em relação à Terra, teriam que ter um movimento do oeste para o leste. Perdão, do leste para o oeste. Tá certo? Então, essa seria aí mais ou menos a explicação dos aristotélicos. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu argumento, adaptado para a nossa época, é se uma pessoa dentro de um vagão de trem em repouso solta uma bola, ela cai junto a seus pés. Mas se o vagão estiver se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto a seus pés. Isso porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar do movimento do vagão. Todo mundo entendeu aí como foi que o Galileu explicou? Isso aqui, claro, na época não existia vagão, né? Então isso aqui está adaptado para a nossa época. Então, eu tenho lá um vagão, né? Tenho lá um vagão de trem aqui, e eu tenho uma pessoa aqui, ó. E essa pessoa, ela solta uma bolinha. Mesmo o vagão se movimentando com uma velocidade v qualquer, pela concepção dos aristotélicos, quando eu soltasse essa bolinha, eu e o vagão iríamos embora, não é? Para frente, e essa bolinha ela teria um movimento aparente aqui para trás, ó. Enquanto ela caía, ela iria cair assim, ó, para cá. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Mesmo o vagão em movimento, essa bolinha ela cai aqui na vertical. Tá certo? Então é isso que ele alegou. Pássaros e nuvens, eles compartilham do movimento da Terra. Então a pergunta é: o princípio usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi... Isso aqui está relacionado a quê, pessoal? Isso aqui a gente já contesta logo, ó. Princípio da equivalência, a gente não sabe nem o que é. Conservação da energia, muito menos, a gente não sabe nem o que é isso aí. Então sobram as 3 leis de Newton. Lei da inércia, ação e reação, e a segunda lei de Newton. Isso aqui está relacionado a quê? A inércia. 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 Isso aqui está relacionado à inércia, tá certo? Então, por exemplo, um pássaro, tudo que está na superfície da Terra, pessoal, compartilha do movimento da Terra. Então, nesse caso aqui, deixa eu ampliar mais aqui, a bolinha, quando eu solto a bolinha, ela já possui uma velocidade em relação ao já possui uma velocidade em relação a qualquer pessoa aqui fora do vagão. Essa velocidade é a mesma velocidade do vagão. Então, a bolinha em relação a tudo que está dentro do vagão, ela está em repouso. Então, é como se essa velocidade aqui, ó, não existisse em relação ao vagão. Então, em relação ao vagão e à pessoa, ela só vai adquirir uma velocidade para baixo quando eu solto ela. Tá certo? Professor, deixa eu perguntar uma coisa. É assim, se a força resultante, por acaso, ela for nula, então a gente pode permanecer em repouso ou em movimento retilíneo, uniforme? Isso. Se a resultante das forças forem nula, eu me mantenho em movimento retilíneo uniforme ou
em repouso. Vai depender do estado em que eu estava, certo? Do estado em que eu estou. Tá certo. Ok? Força resultante nula significa que eu não tenho aceleração. Tá bom? Se eu não tenho aceleração e eu estou em repouso, eu vou permanecer em repouso. Se eu não estou sofrendo aceleração, se eu estiver em movimento retilíneo uniforme, eu vou permanecer em movimento retilíneo uniforme. Lembrando que é retilíneo e uniforme, ou seja, é em linha reta e velocidade constante. Qualquer alteração que eu tiver na direção do meu movimento, eu já tenho uma aceleração. Tá bom? Ok? Então, a alternativa correta aqui, todo mundo concorda que é a letra A? Vou marcar. Tá bom? Letra B. Letra B, perdão. Próxima questão. Essa questão ela é a única questão que é a única questão de cálculo que cabe aqui no nosso exercício. A única questão de cálculo que cabe aqui no nosso conteúdo que a gente está vendo até agora. Ele está dizendo aqui, ó, o slackline é um esporte na qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg, vamos destacar isso aqui, pessoal, ó. Um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita. Isso aqui também é interessante. Essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E aí ele me dá aqui, ó, cosseno de 10 graus, 0,98, e seno de 10 graus igual a 0,17. Ele me dá aqui a figura e aí ele me dá aqui o comando, ó. Qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta? Bem, a gente lembra aqui, pessoal, que esse atleta ele possui massa. Se ele possui massa, qual é a força que eu vou atribuir a ele? Peso. Pronto, então eu vou colocar aqui uma força peso para baixo. Ok, esse cara, ele está sobre uma corda. Essa corda presa a duas árvores. Então, eu posso atribuir também a ele uma força chamada de força de tração. Ela vai apontar para cá e ela vai apontar também para cá. Por que para os dois lados, professor? Ora, porque a corda está presa dos dois lados. Não é verdade? Então, a corda tanto puxa essa árvore quanto puxa essa. Então, eu vou aqui atribuir essa força de atração para os dois lados. Ok. Agora eu vou trocar esse cara e vou representar ele aqui apenas por um ponto, para ficar melhor da gente trabalhar essas forças. Vamos supor que esse ponto ele esteja representando o cara. Então, eu vou ter aqui, ó, força peso para baixo. E aí eu vou ter, ó, uma tração para cá. E outra tração, ó, para cá, ó. Tração para cá. Devido a esse cara bem aqui, ó, está exatamente no meio, essa tração e essa tração, elas são obrigadas a serem idênticas. Tá bom? Porque ele está no meio. Então, eu tenho mais ou menos esse esquema.
Aí a gente percebe, pessoal, que essa tração, essas trações, elas não estão nem na horizontal e nem na vertical, como ocorre nesses meus bloquinhos, ó. Esses meus bloquinhos eu tenho forças na horizontal, na vertical. Vertical, horizontal. Vertical, horizontal. Só vertical. E já aqui, essas trações elas estão aqui na diagonal. E aí ele me dá aqui até o ângulo de inclinação, ó, com a horizontal, 10 graus. E aí a gente aprendeu lá no exercício sobre vetores, lá no conteúdo de vetores, que quando eu tenho um vetor assim na diagonal, eu consigo fazer o quê? Decompor esses vetores. Procede? Decompor esses vetores. A questão me diz, eu vou traçar aqui uma linha reta aqui, que seria a horizontal, tá bom? E essa linha aqui eu vou apenas representar aqui, ó, a horizontal, tá bom? Então eu tenho aqui um ângulo de 10 graus. É claro que isso aí está dando mais de 10 graus, mas vamos supor que isso aí seja 10 graus. Então eu vou ter aqui, pessoal, eu vou decompor essas minhas duas trações. Então eu vou ter uma tração aqui, ó, que atua. Eu vou ter aqui, ó, uma componente dessa tração na horizontal e para cá eu vou ter uma outra componente dessa tração na horizontal também. Tá bom? Essas componentes eu vou chamar elas de TX e TX. Ok? TX e TX. Só que perceba o seguinte, essas trações, elas se anulam. Por que elas se anulam, professor? Elas se anulam porque eu não tenho movimento aqui na horizontal. Tá bom? Então elas vão se anular. E restou agora a outra componente. Então eu vou ter também mais duas componentes que eu vou jogar agora ali para cima. Que vai ser aqui a componente vertical dessa cidadã. E eu vou ter a componente vertical dessa outra cidadã. Então eu vou ter ali, ó, duas componentes Y. Duas componentes Y. Mas percebam o seguinte, pessoal. Quando ele chega nessa posição, eu não tenho mais movimento nem para cima e nem para baixo. Tá certo? Quando ele chega nessa posição e a fita ela desce formando esse ângulo de 10 graus, eu não tenho movimento nem mais para cima nem para baixo. Se eu não tenho movimento nem para cima e nem para baixo, significa dizer também que essas componentes aqui na vertical, elas vão se anular com a força peso. Ou seja, eu posso tirar daqui que a força peso ela é igual a 2 vezes a componente Y da força de tração. Por que 2 vezes, professor? Porque é TI mais TI. E quando eu somo 3 mais 3, é a mesma coisa de 2 vezes 3. Procede isso aí? Concorda? Todo mundo entendeu o motivo de ser 2 vezes TY? Sim. Pronto. Todo mundo está entendendo de onde é que está saindo TY e TX? Tem alguém que não está entendendo isso, pessoal? Isso aqui é lá de vetores. Quando eu tenho um vetor na diagonal, eu consigo traçar uma componente x e uma componente y daquele vetor. Ou seja, uma componente no eixo x, uma componente no eixo y. Tá certo? Daquele vetor. E aí a gente tem como calcular. Beleza. Quem é que a questão está procurando? A questão ela está procurando essa bonitinha aqui, ó. A tração. Ela está procurando a tração, que é a força com que essa fita puxa essa árvore aqui voltando, ó. Isso aqui é a mesma tração, ó. Tá bom?
Ele está procurando essa força. Bem, dessa relação aqui, a gente pode dizer que TY, quem é P? P é igual a TY. Então, TY é igual a P. E esse 2 que está multiplicando o TY, eu vou jogar para o lado do peso, dividindo. Mas como é que eu calculo o peso mesmo de um corpo? O peso da pessoa ali, como é que eu calculo esse peso aqui? Massa vezes a aceleração da gravidade. Pronto, massa vezes a aceleração da gravidade dividido por 2. Ou seja, esse TY ele vai ser igual. Quanto é a massa dele? 80 quilogramas, ó. Estão vendo aqui, ó? 80 quilogramas. Vou até colocar aqui, ó. Massa, 80 quilogramas. Aí ele manda usar a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Ah, uma coisa, ó. Estão vendo que aqui ele colocou ms elevado a menos 2, não é? Uhum. Estão vendo? Dá para ver aí? Dá para ver? Vou explicar aqui para vocês o que é ms elevado a menos 2. Metros por segundo ao quadrado a gente costuma escrever assim, não é? Ó? Mas isso aqui a gente escreve, isso aqui significa isso aqui, ó, metro dividido por segundo ao quadrado. Essa forma aqui o que eu estou fazendo é só o seguinte, ó. Eu estou levando esse segundo para cima, então é m vezes segundo. E aí, para eu dizer que esse segundo ao quadrado ele está lá na divisão, aí eu acrescento aqui o sinal de menos. Então, toda vez que vocês virem uma unidade de medida com um expoente negativo, significa dizer que aquela unidade ali, aquele termo, ele está no denominador de uma fração. Tá bom? Propriedade das potências. Isso, propriedade das potências. Tá bom? Então, isso aqui é metro por segundo ao quadrado. Beleza, então eu vou jogar aqueles dados aqui e aí vocês vão ver uma coisa que as questões de física do Enem tem muito. Ó, 80 vezes 10, 800, dividido para 2, 400 Newton. Resposta? Vocês sabem quanto é. Vejam aqui que as respostas elas estão todas em base 10. Estão vendo? Potência de base 10. E, coincidentemente, todas em notação científica, porque o número que antecede a base 10, ou seja, o coeficiente, ele é um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Estão vendo? Quanto é que vale essa letra A? 4. Quanto é 10 ao quadrado? 100. 100 vezes 4, 400. Isso aqui é 400. Isso aqui vai ser 410. Isso aqui vai ser 8 vezes 100, 800. Agora aqui é 10 ao cubo. Estão vendo? Esse 10 ao cubo é 1000. Então, isso aqui é 2.400. E aqui é 10 ao quadrado de novo. Então, é 470. Então, veja, você chegou até aqui, aí você achou 400. Aí você já vem, ó, e tan. Não é verdade? Errado. Tá bom? Essa não é a resposta. E cuidado, isso aqui tem muito nas questões de física do Enem. Os autores, quando você precisa realizar mais de um cálculo, eles colocam a resposta do primeiro cálculo para lhe induzir ao erro e ver se você está atento ao que você está fazendo. Tá bom? Então, não é 400 a resposta. Por quê? Eu só achei a componente vertical. Ó, eu só achei a componente vertical da tração. Tá certo? Eu só achei a componente Y. E o que é que ele está querendo? Ele está querendo, ó, essa força aqui é a força de tração. Ele está querendo é o T. Como é que eu calculo o T? A gente aprendeu lá em vetores que quando eu quero calcular a componente X,
eu uso o próprio vetor vezes o cosseno do ângulo θ, ou ângulo alfa, ou qualquer ângulo que eu queira dar o nome aí. Quando eu vou trabalhar a componente y, eu faço o próprio vetor vezes o seno do ângulo. Estão lembrados dessas equações? Então, é isso aqui que a gente vai ter que utilizar. Tá certo? Então, vamos aqui, ó. Achei TY, então eu vou colocar, ó, TY é igual a T vezes o seno de θ. Ou seja, T é igual a TY. Ó, TY é igual a T, logo T é igual a TY. O seno de θ que está multiplicando o T, eu jogo para o outro lado dividindo. Então, vai seno de θ. Isso aqui vai me dar... Quanto foi o TY que a gente achou? 400. E quanto é o seno de θ lá, o seno do ângulo? 0,17. E aí, vamos fazer essa divisão, né? Vamos fazer essa divisão. Vamos para a ponta da caneta, né? Já que lá no Enem vocês não vão ter. Vamos lá. Ó. Lá em cima. Fazer essa divisãozinha lá em cima. Ó. 400 dividido por 0,17. Quantas casas decimais no 0,17? 2. Então, vou igualar as casas decimais. Não entrem naquela roubada de apaga a vírgula, acrescenta 0, não. Igualem as casas decimais. Depois de igualar das casas decimais, ó, 2. Agora sim, aí agora a gente vem aqui e apaga as vírgulas. Esse 0 à esquerda é a mesma coisa do seu ex ou da sua ex. Serve para nada. Você deleta ele da vida. Então vai ficar 40.000 dividido por 17. Vamos lá. Primeiro 40 por 17 dá 2. 2 vezes 17 dá 34. Para 40, 6. Vou baixar o primeiro 0. 60 dividido para 17 dá 3. 3 vezes 17, 51. Para 60, 9. Vou baixar o segundo 0 lá. Ó. 90. 90 dividido para 17 dá 5, não é? Porque 6 vai dar mais de 100, né? 102. Então, dá 5. 5 vezes 17 dá 85. Para 90, 5. Vou baixar o último 0. 50 dividido por 17 não dá 3, né? Porque 3 vai dar 51. Então, é 2. 2 vezes 17 dá 34. Para 50, 14. Vou parar aqui. 2.352. Aproximadamente. Isso aqui, ó. Aproximadamente 2.352 Newton. Você vê que não existe essa resposta. Mas existe um valor aproximado, que seria quanto? Lá nas alternativas. Eu não estou vendo as alternativas. Deixa eu sair do meio. Eu ainda estou no meio ainda, ó. Animal. Sair, pronto. Aí está. Então, 2.352. Ele está mais próximo ali de 2.400, né? 2.400. Isso, letra D. Essa questão, pessoal, ela é considerada, das questões do Enem, ela é considerada de nível médio para nível difícil. Tá certo? Ela é considerada nível médio, ela. Acharam complicada? Sim, muito. Sim, né? Sim, porque principalmente por essa parte aqui de decomposição de vetores. Né? Vai cair na prova um tipo de questão desse? Não, só tinha essa. Aí eu resolvi botar aqui.
certo? Graças a Deus. Do Enem não tem nenhuma de cálculo. As questões do Amém. Enem que eu coloquei lá são tudo mamão com açúcar. Deus é bom, Deus é pai. Então vamos lá. E Alex, mas tu tá lembrando, né, Alex, que vai ter o Enem e vai ter questões como essa, né? Tem. Sim. Tem umas questões lá que é perda de tempo você tentar. E são aquelas questões. Tem questão que você olha e você não sabe. Vocês têm que entender o seguinte: o principal concorrente de você no Enem é o tempo. Tá bom? Então, você chegou lá numa questão, você não tem nenhum pingo de noção de como é que faz ela, toca o barco para frente, toca o barco. Aí você encontrou uma questão como essa, você não está treinado a responder, então você vai perder muito tempo nela. Você marca ela, aí depois, se sobrar tempo, aí você volta, tá bom? Porque tem questão que a gente sabe como é que faz, mas dá trabalho, então a gente perde muito tempo. Então, vocês têm que aprenderem a treinar, a responder questões. Não existe outra forma de você se dar bem no vestibular, a não ser treinar a responder questões, não, pessoal. Você vai fazer um concurso, quando vocês chegarem na idade de fazer concurso, como é que a gente estuda para concurso? Respondendo provas anteriores daquela instituição. Então, você vai atrás de provas de concursos daquela instituição que vai realizar aquele concurso. E aí você cai de cara nas provas. Por quê? Porque geralmente vestibulares, concursos, eles seguem sempre o mesmo raciocínio, um padrão de estilo de questões. Então é treinar, treinar e treinar. Tá certo? Jogador de futebol vai treinar a bater pênalti. Ele quer ser um cobrador de falta. Ele vai treinar tiro de meta, escanteio? Não, ele tem que treinar, cobrar a falta. Se ele não treinar, ele não vai ser um cobrador de falta nunca. Né? Por isso que tem essas podridão hoje em dia no Brasil que não consegue fazer um gol de falta. Ele não treina. Tá certo? Então vamos lá. Voltando aqui para o Enem. Questão Enem PPL 2014 diz o seguinte. Na antiguidade, algumas pessoas acreditavam que no lançamento oblíquo de um objeto, a resultante das forças que atuavam sobre ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento. Isso não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno. Desprezando a resistência do ar, qual é a direção e o sentido do vetor força resultante que atua sobre um corpo no ponto mais alto da trajetória? Isso aqui é um conteúdo que a gente pulou, infelizmente não deu tempo, que ele é lá de lançamento oblíquo. Mas é o seguinte, dá para a gente interpretar ele aqui tranquilamente. Perceba o seguinte, vamos supor que eu pegue aqui uma bolinha. O que é esse lançamento oblíquo? É eu pegar essa bolinha, eu vou lançar ela aqui, com uma velocidade v qualquer, e ela vai descrever aqui, uma trajetória oblíqua, tá bom? E vai cair, lá no chão. Vamos supor que isso aqui seja o chão, tá bom? Ok? Então, eu lancei aqui, ela caiu lá. No momento que eu lanço, aí ele pede que eu olhe para esse corpo quando ele está lá na trajetória, lá no ponto mais alto da trajetória. Então, vamos olhar para esse corpo lá no ponto mais alto da trajetória. E quando a gente olha para esse corpo no ponto mais alto da trajetória, ele é bem simples da gente interpretar. Pergunta a vocês, esse corpo está viajando aqui, eu lancei ele com uma determinada velocidade, eu estou desprezando a resistência do ar. Primeira força que eu devo atribuir a ele. Qual é a força que eu vou colocar, que eu vou aplicar a ele? Ele está voando, aqui ele tá voando aqui em cima, vai fazer essa trajetória. Então ele está lá no topo da trajetória. No ar, qual é a primeira força que eu tenho que aplicar nele? Peso. Peso. Pronto. Então eu vou dizer que ele está aqui,
Força pesozinha puxando ele para baixo. Pronto. Ele está pedindo para eu desprezar a resistência do ar. Então é como se não existisse ar aí, ou então a força de resistência do ar seja tão pequena que eu consiga desprezar. Existe alguma outra força aí que eu consigo atribuir a ele? Aí eu pergunto a vocês, ó, vamos descartando as forças. Ele está em contato com alguma superfície quando ele está lá no topo? Não. Não, então eu não posso atribuir a ele uma força. Normal. Ele está preso a alguma corda, algum cabo, alguma coisa assim do tipo? Não. Então eu não posso atribuir a ele uma força De tração. tração. A gente ainda não viu, a gente vai ver a força elástica, que é quando um corpo está preso a uma mola. Ele não vai estar preso a uma mola, então eu não tenho também uma força elástica. A força de atrito que deveria existir já está sendo desprezada aqui. Então a gente pode deduzir que a única força que atua nesse corpo ao longo da trajetória dele é simplesmente a força peso. Então, para esse caso aí, a força resultante que atua nele é a própria força peso. Então, vamos ver aí o que é que diz aqui as alternativas, né? Ele está dizendo aqui, ó, que a força resultante, o vetor força resultante, lembrando que o vetor força resultante vai ser aqui o meu vetor força peso, tá certo? Indefinido, pois ele é nulo, assim como a velocidade vertical nesse ponto. Errado, né? Letra B. Vertical para baixo, pois somente o peso está presente durante o movimento. Pronto. Não é isso que a gente encontrou aqui? A gente não deduziu isso? Sim. Então a resposta é essa daí. Não adianta caçar chifre em cabeça de jumento. A resposta vai ser essa daqui, tranquilamente. Vertical para baixo, pois somente o peso está presente no movimento. Antes de Galileu, pessoal, acreditava-se o seguinte: enquanto esse corpo estivesse em movimento, eu teria que ter uma força colocando ele em movimento. E essa força ela atuava sempre na direção da velocidade. Então, quando ele estava subindo, essa força estava apontando para cima. Quando ele estava aqui no topo, essa força apontava na horizontal. Quando ele inclinava aqui para baixo, essa força estaria aqui, ó, sempre apontando na direção do movimento. Aí, depois de Galileu, foi que ele conseguiu derrubar essa teoria e criar essa teoria que a gente usa até hoje. Beleza? Podemos ir para a última? Professor, já a hora da aula da UV aqui. Então vamos lá. Ó, essa daqui, pessoal, é de 2019 também. Ele diz aqui o seguinte, ó. Um foguete viaja pelo espaço sideral com os propulsores desligados. Certo? Vamos lembrar que lá no espaço a gente não as espaçonaves, elas não precisam de propulsores. Por quê? Como lá eu não tenho resistência do ar, né? Então, se ele estiver fora do campo gravitacional de um astro, eu apenas dou um impulso nele e aí ele, por inércia, ele se movimenta aí para a eternidade. Basicamente é isso. Então ele diz o seguinte: esse propulsor ele possui uma velocidade inicial v, né, que tem módulo constante e direção perpendicular à ação dos propulsores, conforme indicado na figura. Então veja, eu tenho aqui, ó, o desenho aqui de um propulsor, né? Os propulsores aqui, eu tenho a espaçonave. E aí essa espaçonave ela se movimenta aqui, ó, na horizontal. Aí ele diz o seguinte: o piloto aciona os propulsores para alterar a direção do movimento quando o foguete passa pelo ponto A. Então, quando ele chegar aqui no ponto A, ele vai ligar os propulsores. Esses propulsores vão expelir gás para cá, os gases vão empurrar ele para cá, ó. E aí, no caso, ele adquire uma aceleração.
Essa aceleração vai, claro, produzir uma variação de velocidade. No caso, uma velocidade na vertical aqui. Certo? Aí ele diz o seguinte: para alterar a direção do e os desliga, piloto aciona os propulsores para alterar a direção do movimento quando o foguete passa pelo ponto A e os desliga quando o módulo da sua velocidade final é superior à raiz de 2 vezes o módulo de V. O que ocorre antes de passar pelo ponto B? Então, antes de chegar aqui em B, veja que ele vai passar em B aqui, ó. Então, antes de passar pelo ponto B, considere as interações desprezíveis, né? Aí ele diz aqui o seguinte: a representação gráfica da trajetória seguida pelo foguete antes e depois de passar pelo ponto B é. Então, vamos entender o seguinte. Vamos supor que esse ponto aqui, ó, seja o foguete. Então, ele já viaja com uma velocidade V para cá. Tá bom? Ele já vai viajar aí com uma velocidade V para lá. O que é que acontece com essa velocidade? Como eu não tenho propulsores contrário a essa velocidade, essa velocidade V, ela é constante. Então, esse V aí, essa velocidade na horizontal, ela não vai deixar de existir. Quando eu aciono os propulsores, eu produzo, né, eu submeto o meu foguete a uma aceleração e, consequentemente, essa aceleração ela vai produzir uma variação de velocidade na vertical. Então, vai surgir uma velocidade aqui, ó, na vertical. Estão vendo? De tal forma que essa velocidade aqui na vertical, ela vai aumentando, até que vai chegar num determinado momento que ela vai parar porque ele vai desligar os propulsores. Então, ela vai permanecer constante. Quando eu tenho essa velocidade aqui, então eu vou ter duas velocidades atuando no meu foguete. Eu vou ter uma velocidade na horizontal e uma velocidade na vertical. No caso aqui, eu vou ter uma velocidade resultante. E essa minha velocidade resultante, ela vai apontar, olha, aqui no meio. Tá certo? E o que é que acontece com essa minha velocidade resultante? No começo, essa minha velocidade resultante, ela é aqui, ó. Por quê? Porque só existia aquela velocidade na horizontal. A partir do momento que surge uma velocidade na vertical, então essa minha velocidade, ela começa a se movimentar aqui para o meio, ó. Ela começa a se movimentar aqui para o meio. E o que é que isso vai acontecer? Quando essa minha velocidade na vertical ela for constante, essa minha velocidade resultante, ela também vai ser constante. E o que é que isso aí vai produzir? Vou colocar aqui, ó, velocidade resultante. O que é que isso aqui vai produzir no meu foguete? Vai produzir o seguinte. Ele vem aqui em linha reta, vem em linha reta, vem em linha reta. Quando ele passar pelo ponto A, que surgir essa velocidade aqui, e eu vou ter essa minha velocidade resultante, ele vai começar, ó, a fazer uma curva. Ele vai começar a fazer uma curva, vai fazer uma curva, vai fazendo uma curva, de tal forma que, quando ele desligar os propulsores, tudo isso aqui vai ser constante e a velocidade resultante também vai ser constante. O que é que vai acontecer? O meu foguete ele vai viajar na direção e sentido da velocidade resultante. Como isso aqui vai ser constante, ele vai passar a descrever um movimento retilíneo. E aí vai embora. E aí vai embora. Sempre em linha reta. Tá certo? Então, a alternativa correta seria a letra C de casa. Certo? A alternativa correta, deixa eu ver. Vocês conseguem ver aí a letra C? Vou me tirar aqui do meio. Consegue, vocês não conseguem ver a letra B. Tá aí.
Olha, letra A. A letra A aqui embaixo diz que ele vem em linha reta, totalmente errado. A letra B também diz que ele vem aqui em linha reta, totalmente errado. As alternativas que vocês poderiam ter mais confusão seria entre a C e a D. Qual é o motivo da letra D ser errado? Por que que ele não faz, por que que ele faz essa curva e não continua aqui em linha reta para baixo? Ele não continua em linha reta para baixo porque ele vai ter que ter sempre um movimento na horizontal. Por que que ele tem que ter sempre um movimento na horizontal? Porque esse V, essa velocidade aqui na horizontal, pessoal, ela não deixa de existir. Para ela deixar de existir, ele teria que aplicar aqui, ó, um propulsor na direção contrária a essa velocidade, de tal forma a fazer com que ele pare em relação à horizontal. Tá bom? Beleza? Então, pessoal, alguma dúvida com relação a essa questão? Ela é bem complicadinha, né? Bem chatinha essa, né? Ela é um pouco complicada mesmo, professor. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Vocês têm que ir agora para a Olimpíada, né? Isso, professor. Ok. Vou parar aqui a gravação.